que tomou frente aí para estabelecer a conexão entre os dois países, as duas instituições. Gostaria de agradecer também aos professores que cuidaram aí dos mínimos detalhes para que a gente tivesse esse evento proveitoso e rico que nós teremos, né? Atualmente, muito se fala da importância da internacionalização, né? Fala-se internacionalização de currículo, internacionalização de carreira, sempre assim, muitas vezes falando pelo viés comercial, né? E hoje eu gostaria de enfatizar aqui aquele viés mais humano, que é da integração, né? A gente falar assim, né, de internacionalização, ainda mais com o tema de guerra, né? Nós estamos nos unindo para tratar de um tema de desunião. Então, quando a gente fala em guerra, sempre a gente pensa assim, nossa, onde que a gente errou como humanidade, né? O que será que a gente pode fazer para ajudar, para evitar futuras situações de guerra? E eu acho que é ínfima, mas a gente está fazendo no momento agora, porque é essa questão da integração, né? Se eu falo aqui, ou se a gente ouve, por exemplo, brasileiros ouvem uma notícia, caiu uma bomba na Costa Rica, geografia. Madagascar, Equador, Costa Rica, é tudo a mesma coisa, né? A gente tem uma certa sensibilidade, porque é uma guerra, mas não a gente vê como um todo homogêneo, né? Dessa forma a gente acaba sendo mais manipulável em relação às informações. E, ao contrário, se eu conheço a Verônica, eu conheço, né, o Sérgio, eu conheço alguém da Costa Rica, toda a nossa visão, né, diante desse fato, ela muda, porque a gente passa a entender a realidade do outro, a se colocar no lugar do outro para tentar modificar essa situação, né? Então, uma parcela mínima nós estamos fazendo, né, para essa conexão e essa integração. Então, gostaria de agradecer novamente, né, aos professores, ao Luiz também, na organização, que a gente tenha um momento muito rico e proveitoso. Obrigado, Ana. Agora eu passo a palavra para a Verônica, da UCriativa. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos los que se conectan desde... Boa tarde, primeiro que tudo, todos os que estão se conectando desde Costa Rica. E boa noite para todos os que estão conectados desde o Brasil. É um prazer e uma honra para a Universidade Criativa da Costa Rica ser parte dessa atividade, não só pelo conteúdo que nessa sessão vamos ver, senão também para essa grande oportunidade que apresenta essa interação entre nós, com diferentes culturas, analisando as situações, nesse caso, coisas que é bem relevante nessa época. A comunicação, a gente sabe que é um tema essencial hoje em dia, saber como é que nós nos comunicamos, não só de pessoa a pessoa, mas também os diferentes canais de comunicação que hoje existem. Para nós é realmente uma honra ser parte dessa iniciativa, dessa série de webinars que está começando o dia de hoje e que esperamos todos vocês possam participar das outras sessões também, temos 3 mais. E como eu falei também antes, nos enriquecer, compartilhar conteúdo, interatuar e aprender entre todos nós sobre como contribuir num mundo mais equitativo, com melhor comunicação. E claro que nós podemos nos apoiar uns aos outros e às nossas comunidades das que somos parte. Então, muito obrigada, um abraço
de companheirismo e parceria desde Costa Rica. E obrigada a todos por fazer isso possível. E obrigada a todos que estão participando do dia de hoje. Verônica, está sendo um prazer trabalhar com a Aula Criativa. Nós estamos muito felizes com essa parceria e que venham em outros coios em parceria, tá bom? Agora, pessoal, eu vou passar a palavra ao professor da aula de hoje, o Lucas Prado. Tenham todos uma boa aula. Olá, pessoal. Boa noite e boa tarde. Vocês me ouvem bem? Espero que sim aí. Pessoal, quem já... Estou vendo umas carinhas, pelas fotinhas aqui, estou vendo umas carinhas conhecidas. Esse pessoal aí que já tem aula comigo, já teve aula comigo, já sabe como que é a dinâmica mais ou menos. Se quiser abrir o microfone, falar e perguntar, ou escrever no chat, sintam-se à vontade, tá? Eu gosto desse bate-bola para a gente conversar e para a gente trocar bastante ideia, beleza? Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Luiz, está dando aqui que o host está desativado para o participante compartilhar a tela. Só um minutinho, Lucas. Tá, joia. E aí, pessoal, foram boas colocações, bons posicionamentos da Namé ali, da gente falar que a gente está num momento de um caos, né? A gente está vivendo um momento de uma guerra e a união é o ponto crucial do que, até de um pouco do que eu vou falar aqui. Vocês vão ver dentro de algumas datas e alguns pontos que eu coloco para a gente contextualizar. Vivemos muito tempo em guerra, tá? A gente vai trocando uma ideia aqui. Lucas, você pode tentar de novo, por favor? Já liberou? Foi no time, hein? Deixa eu ver aqui, ó. É esse aqui que eu tenho que compartilhar. Eu tenho 52 mil telas abertas aqui. Deixa eu ver se é essa aqui, ó. Você confirma se vai passar aí para mim? Deixa eu ver aqui, Sim. Ó. Sim, estamos vendo. Mudou o slide? Pareceu um rapaz Sim. bonito aí? Sim, isso. Mudou. Valeu. Então é isso aí. Para me apresentar, eu sou o Lucas Prado, sou designer, growth hacking, fotógrafo, analista de marketing, professor universitário, social media. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, tá? Eu já trabalho na área de comunicação, dentro de agência, já trabalhei em agência de publicidade, já faz mais de 20 anos. Então, tem um bom caminho aí para a gente trocar ideia sobre vários assuntos, tá? Quem quiser me seguir, pode me seguir aí, eu respondo, a gente troca ideia lá e conversa sobre assuntos diversos aí de comunicação, tá? Sempre para iniciar, a galerinha aí que já me conhece um pouco, já sabe que sempre quando eu inicio uma aula, eu gosto de trazer alguma frase de alguém que foi um nome na história da humanidade, alguém que foi uma referência em algum ponto da história. E hoje eu trago aí uma frase do Benjamin Franklin: nunca houve uma guerra boa, nem uma paz ruim. Então, a todo momento em que, quando eu li essa frase de Benjamin Franklin, eu lembrei exatamente que a gente só sabe o valor da paz quando a gente passa pela guerra, ou seja, a gente só sabe o valor do sossego quando a gente termina de enfrentar algum problema. E aí eu trago aqui para a gente começar a contextualizar alguns dados para a gente entrar e entender, inclusive dentro do período da evolução da comunicação, né? O mundo ele já vive em guerra durante muito, muito tempo. Meu chat sumiu. Não sei como é que volta meu chat aqui, mas se alguém mandar alguma coisa, vocês me avisam, tá? O mundo vive em guerra durante muito tempo, tá? Poucos foram os períodos em que não existiu algum tipo de conflito militar armado ou não, como a Guerra Fria, por exemplo, ou qualquer outro tipo de confronto entre países. E aí, os motivos desses confrontos são os mais diversos possíveis e inimagináveis, tá? A gente teve a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 28 de junho de 2014 até 11 de novembro de 1918, que ocorreu devido a uma tensão que houve entre a Tríplice Entente,
que era conhecida também como os Aliados, e a Tríplice Aliança. E aí eles tiveram um desentendimento depois da morte de um arquiduque, né, do austríaco, se não me engano, austro-húngaro, né? E aí eles tiveram esse desentendimento, tiveram essa guerra aí que durou mais ou menos uns 4 anos e deixou mais ou menos 8 milhões de mortos dentro na humanidade, né? Passamos também pela Segunda Guerra Mundial, que aí ela deixou mais ou menos 8 milhões de mortos, que é a guerra que eu acho que, pela proximidade, é o que muita gente fala, e também pela magnitude que ela teve, né? Foram 6 anos aí. A Segunda Guerra Mundial, ela foi a guerra em que teve a questão dos nazistas e tudo mais, né? Ela foi um pouco mais longa. O início da guerra deu por conta da invasão da Alemanha na Polônia, então foi o estupim da guerra em 1º de setembro de 1939, e ela foi até 2 de setembro de 1945. A guerra mesmo, ela se estendeu aí, ela foi um pouquinho, ela se estendeu com relação a isso, com o Tratado do Rendimento com a assinatura do rendimento da rendição nipônica, né? Que aconteceu alguns dias depois da bomba de Hiroshima e Nagasaki, tá? A bomba que destruiu as 2 cidades, que foi em 6 de agosto e 9 de agosto, respectivamente, tá? Estima-se que foram 80 milhões, né? Não eu falei 8, acho, foram 80 milhões de pessoas que perderam a vida na guerra, tá? Logo após disso veio a Guerra Fria, para vocês entenderem que as datas, que até então a gente não teve um momento de paz no mundo, né? Desde da Primeira Guerra Mundial. Veio a Guerra Fria, que durante muito tempo, que até alguns de nós aqui, a gente nascemos durante a Guerra Fria, né? Eu, por exemplo, nasci, o mundo estava em período de Guerra Fria. Eu sou de 87, a Guerra Fria ela acabou lá em 89 com a queda do Muro de Berlim. Muitos dão com o final da guerra a queda do Muro de Berlim, porém, que ela chegou ao fim mesmo em 26 de 12 de 91 com a dissolução da União Soviética, a dissolução da União Soviética, né? Depois veio a Guerra do Vietnã, que durou mais 20 anos, teve uma estimativa grande de mortes também, média 3 milhões de mortes entre americanos e vietnamitas. A Guerra do Iraque e do Afeganistão, que provavelmente muitos de vocês ouviram falar em algum momento, porque ela se estendeu até ano passado, então, dizem que ela acabou ano passado com a retirada das tropas americanas lá do país, e porém não é noticiado mais muita questão sobre a guerra do Iraque e do Afeganistão. Acho que até pelo motivo que logo em seguida entramos aí a gente estava em pandemia, vivendo a pandemia, né? Que foi uma guerra também para todos. E logo depois nós tivemos a guerra da Rússia e da Ucrânia, a invasão da Rússia na Ucrânia, que aconteceu em 24 de janeiro de 2022 e até hoje tem mais ou menos uns 2 meses e meio aí de guerra, tá? A Guerra Fria, ela durou 44 anos e a do Vietnã durou 20 anos, tá? Hoje na guerra da Ucrânia, ela acontece há 2 meses. Não deveria estar acontecendo nem há 1 dia, porém a guerra, as guerras em si, a gente pode ver que elas perpetuam durante muito tempo. As guerras, elas têm um tempo muito prolongado de tempo. E a guerra da Ucrânia com a Rússia, infelizmente, ela está acontecendo e, infelizmente, ela ainda está muito no começo. Ela está em alguns pontos em que alguns especialistas em ciência geopolítica falam que ela vai perpetuar ainda durante um bom tempo, porque a Ucrânia vem resistindo à invasão da Rússia, né? Então, essa foi mais ou menos a história dos últimos, para a gente contextualizar, essa foi mais ou menos a história dos últimos aí, mais 110 anos, né? Mais ou menos 110 anos da nossa humanidade. Ou seja, nos últimos 110 anos vivemos exclusivamente em guerra. Eu rio de nervoso, porque a gente não deveria estar em momento nenhum dentro de uma guerra. Então, se a gente for pensar, o que Benjamin Franklin fala é que
nenhuma paz é ruim. Então, nesses períodos, a gente não experimentou a paz absoluta ainda, tá? Aí isso foi um pouquinho da história, né? E sobre a comunicação, se a gente for começar a buscar, já trazer para o nosso lado o que é comunicação, um pouquinho da parte tecnológica da comunicação. A Primeira Guerra Mundial, o grande ponto da Primeira Guerra Mundial aí foi o uso do rádio, né? Ele foi inventado em 1896, a invenção do rádio, né? E a guerra aconteceu em 1914, ou seja, perto de 18 anos depois da invenção do rádio, eles conseguiram fazer esse rádio ir para o campo de batalha, né? E vale falar que o telefone, nessa época, já existia. Alexandre Graham Bell já tinha tido a patente do telefone, porém, a gente não tinha o nosso telefone do dia a dia, né? Então, para quem não sabe, a tecnologia, tecnicamente, do telefone foi inventado antes do rádio, tá? E aí, o uso de rádio no campo de batalha foi algo revolucionário para a guerra, tá? Um meio de comunicação através do rádio. Por quê? Porque antes disso, em outras guerras, e até mesmo em alguns pontos da Primeira Guerra Mundial, você tinha como meio de comunicação era o mensageiro. Então, você tinha o mensageiro, aqueles pombos correio, aquilo que a gente vê no filme, que a gente acha que as brincadeiras, o bichinho voando com 3 no pé, aquilo é verdade, aquilo acontecia de fato. Hoje parece muito arcaico treinar um pombo para mandar mensagem, mas talvez seria efetivo, porque tem gente que a gente manda mensagem no WhatsApp, o povo não responde. Então, às vezes, um pombo batendo na porta da janela, batendo na janela, funcionaria. Então, a gente faz o mensageiro, ele atravessava o campo de batalha com uma determinada mensagem para um pelotão específico, coisa que provavelmente vocês já assistiram em filmes de guerra. Então, essas mensagens, você tinha um problema estratégico ali, porque as mensagens demoravam a chegar, e até a mensagem ir voltar, o comandante da guerra, seja lá quem for que está, o marechal, até ele tomar decisões sobre o que está acontecendo no campo de batalha, às vezes a guerra já foi perdida, às vezes muitos combatentes que ele contava para alguma determinada estratégia já teria sido, já não daria muito bom, já não funcionaria muito bem, né, por esse motivo da dificuldade de comunicação, tá? Sem contar que na metade do caminho você podia perder o mensageiro de uma forma muito fácil, né? Já na Segunda Guerra Mundial, os rádios eles já foram deixados um pouquinho de lado. O rádio, a comunicação através de rádio foi deixada um pouquinho mais de lado, porque os Estados Unidos começou a desenvolver aí a tecnologia do walkie-talkie. Então, o walkie-talkie é uma tecnologia um pouco melhor de comunicação de alcance do rádio, e essa tecnologia ajudou a comunicação no campo de batalha, com questão à comunicação em si e a velocidade da informação para tomar as decisões dentro do campo de batalha. Em 1935, aconteceu a primeira transmissão de televisão na Alemanha, tá? Nessa época, na época da Segunda Guerra Mundial, a televisão já existia. Porém, a televisão era uma tecnologia que ainda não era uma tecnologia que poderia ser considerada uma tecnologia, um meio de comunicação de massa, tá? Quando eu falo meio de comunicação de massa, falando um meio que abrange todo mundo aí, que todo mundo vai ter um acesso de uma forma muito fácil e muito rápida, tá? Então, a transmissão foi mais ou menos em 1935, mas muitas emissoras que estavam tentando vingar na época, muitos equipamentos aí foram danificados, e essa transmissão não teve uma vida prolongada e útil quanto se esperava. E o rádio em si e os jornais foram realmente a mídia de massa da Segunda Guerra Mundial, tá? Isso faz sentido porque isso é importante. Por quê? Porque isso puxa a nossa mentalidade agora, o nosso pensamento para o que é uma guerra, tá? Uma guerra, ela é uma troca de ela precisa ocorrer com uma troca de informações muito rápida. Por quê? Para tomada de decisão. No dia a dia, a gente faz isso também nas empresas,
troca informação, a informação é decisiva dentro da empresa para você poder solucionar um problema e por aí vai. Então, muitas coisas que acontecem na guerra, por uma questão de necessidade de adaptação por sobrevivência, por exemplo, essas questões técnicas são trazidas para a sociedade e aí você tem uma evolução na comunicação interna, na forma de como as coisas vão se desenrolar e se desenvolver no dia a dia, uma melhoria, tá? De medicamentos, por exemplo, uma melhoria de comunicação, tudo acontece e aconteceu muito da nossa evolução, aconteceu por conta de estarmos num período de guerra, tá? E aí, o que difere a Primeira e Segunda Guerra Mundial, principalmente, do que está acontecendo hoje. Hoje, em 2022, está acontecendo no mundo, que a gente está na iminência de um confronto maior, quem sabe, né? Alguns especialistas falam que esse confronto não pode acontecer, mas a gente vê algumas movimentações de outros países geopolíticas, não vamos entrar no assunto, mas a gente está nesse ponto muito delicado em que nós temos até autoridades ventilando questões atômicas e tudo mais, né? E o que difere esse período que passou, de guerra que nós vivemos, para o período de 2022 agora? Principalmente os prejuízos e as redes sociais. Não que, longe de mim falando isso, mas não que a Primeira e Segunda e as outras guerras não tiveram prejuízo enorme, principalmente de vidas, tá? Mas a questão é que as empresas com a rede social aproximou as pessoas, tá? A internet em si aproximou as pessoas muito. Então, desde quando a internet surgiu, lá na internet de escada, acho que não é muito a realidade que alguns de vocês pegaram aí. A internet era de escada, hoje a internet é alta velocidade, banda larga, fibra ótica, via satélite. Elon Musk está aí colocando internet para o mundo e a internet ela aproximou as pessoas e acelerou a forma como a comunicação acontece, tá? Então, as redes sociais gerou um engajamento muito forte, que a gente já sabe, a gente estuda isso dia a dia, das empresas com as pessoas. As pessoas passaram a ver as empresas como uma figura, como uma persona, como uma pessoa em que realmente coexiste com ela ali, lado a lado, que defende questões com ela, que são amigas. As pessoas são amigas das empresas hoje em dia e as empresas tentam fazer o mesmo, tá? Então, na primeira semana de guerra aí, basicamente 50 empresas deixaram a Rússia, deixaram os negócios da Rússia de cara, tá? A Ucrânia acumulou um prejuízo de 600 bilhões com a guerra em apenas 2 semanas e a disparada do petróleo mundial e da inflação mundial, tá? Então, o que acontece? As redes sociais, a velocidade da informação, a velocidade com que as coisas estão sendo transmitidas hoje, elas fazem com que a tomada de decisão seja muito rápida. E o sentimento que a gente tem, se vocês pegarem e pensarem, aí eu trago uma reflexão para vocês colocarem aí na cabecinha de vocês, imaginem o tempo que a Primeira Guerra Mundial levou. Imaginem o tempo que a Segunda Guerra Mundial levou, 6 e 8 anos. Imaginem o tempo que a Guerra Fria levou, 40 anos, tá? Agora, pensem o tempo que a gente está vivendo a guerra da Ucrânia contra a Rússia contra a Ucrânia. São apenas 2 meses, mas parece que foi um tempo muito grande, por conta da velocidade da informação, que a informação chega para a gente e com o consumo da informação que a gente tem, tá? Dentre essas empresas que saíram, as tomadas de decisões delas, certamente, foram muito pela questão do somos uma sociedade, somos somos a mesma raça, somos o mesmo povo, somos humanos, devemos viver junto e os nossos clientes não compactuam com esse tipo. As pessoas provavelmente começaram a cobrar um posicionamento dessas empresas com relação
as atitudes dela na guerra, tá? E aí, vale a gente levantar aqui algumas empresas que deixaram a Rússia, dentre elas, Visa, Mastercard, American Express, BP, Shell, Maersk, One, McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, Boeing, Embraer, L'Oréal, Apple, Microsoft, Volvo, a própria Volkswagen deixou a Alemanha, a Rússia, tá? Que ela era muito forte lá, tá? Então, ela deixou a Rússia. Deixa para frente, depois eu falo porque o Volkswagen tinha uma força lá. Era por causa dos carrinhos lá da Volks, principalmente um específico, que eu vou trazer um case aí mais para o finalzinho para a gente conversar, tá? A Oracle, a Disney, quem vive sem Disney, meu Deus do céu? A Sony, Warner, Netflix não existe vida sem Netflix. Facebook saiu, no caso o Facebook, foi a Meta, né? Então, o Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, todo esse pessoal aí, todas as empresas debaixo da Meta saíram. A Heineken foi uma perda muito grande, certamente. O Prada, Chanel, YouTube saiu também, o próprio Google, aí, muitos serviços do Google saíram da Rússia, tá? Harley Davidson, Chevrolet também, EA Games, Dropbox, então TikTok, Toyota, aqui são algumas das logos aí. Como são muitas, a qualidade não ficou boa aí, mas dá para a gente ter uma ideia. O Snapchat saiu, Visa, Volvo, já falei, Warner Bros. Então, muitas empresas tomaram a decisão de sair, interromper seus negócios na Rússia, tá? Fórmula 1, estou vendo ali agora, que eu nem tinha visto a Fórmula 1 ali. Então, isso é um problema muito grande para um país, porque ela começa a perder capital, começa a perder negócio. Países também são cobrados, líderes dos países são cobrados de uma forma muito mais dura do que antigamente. Por quê? Porque agora a comunicação é mais rápida, é mais direta, é mais fácil você achar um perfil de um líder de um país, por exemplo. É mais fácil de você chegar até um líder de um país. É mais fácil você chegar até, por exemplo, um prefeito numa cidade, que chega um deputado, que chega um senador, que chega ao presidente, e você consegue fazer essa comunicação de uma forma muito mais célere e muito mais rápida. Você consegue falar diretamente com CEOs de empresas grandes. Então, as redes sociais são o grande forte e o grande diferencial dessa guerra que está acontecendo, tá? E aí, inclusive, vou até mudar meu fundinho aqui, que eu esqueci, botar meu fundinho lá de redes sociais, porque as redes sociais estão movendo o mundo nesse momento da guerra de Rússia contra a Ucrânia, tá? E aí, a gente tem uma questão de comunicação. E por que isso está tão célere? E por que esse sentimento cada vez mais é acelerado? E por que nós aprendemos na comunicação, por exemplo, os criadores aí, a galera, o pessoal que faz marketing, o pessoal dos criativos, por que a gente fala que não tem tempo mais? Porque que as peças precisam ser muito assertivas, a comunicação precisa ser muito direta, precisa falar muito com a parte intuitiva da pessoa ali, por conta desses dados aqui, ó. Até 2025, estima-se que serão criados 463 exabytes por dia, tá? Para quem não sabe o que um exabyte, ele é 1 milhão de terabytes, tá? Terabyte é muito tera, tá? É muita informação, tá? Então, isso por dia, vão ser criados 463 exabytes por dia no mundo, tá? A quantidade de dados criados hoje em dia, nos últimos anos, é maior do que a quantidade criada de dados antes em toda a história da humanidade. Então, se a gente pegar nos últimos 10 anos, já foram criados mais dados dos últimos 10 anos, de 2010 até 2020, do que dali para trás, tá? Então, é muita informação nova e é muita informação que nós somos bombardeados todos os dias nas redes sociais, nas propagandas, nas campanhas. Então, a gente tem muita informação chegando de todo lado e muito rápido. E aí, essas informações não são só boas informações, são informações mentirosas, fraudulentas e tudo mais,
e aí vocês vão ter uma outra aula nesse COI aqui, que vai abordar um pouquinho disso aí, tá? Então, os que os especialistas em tecnologia dizem é que a produção desses dados dobra a cada 2 anos. Ou seja, daqui 2 anos, nós vamos estar produzindo muito mais que 463 exabytes. Então, pensem a capacidade do que é a rede social, pensem a capacidade do que são os dados, onde estão esses dados e como a comunicação lida e trabalha com esses dados, tá? Então, esses dados, lembra lá que eu falei no comecinho? Guerra é tomada de decisão, guerra é tomada de informação. Dados, eles são só dados, se eles não forem ajustados e feitos para virar informação, tá? No Instagram, são postados mais ou menos 80 milhões de fotos por dia, tá? No Instagram. Aí eu trago aqui um recorte para vocês, lá do Baidomo, tá? Isso aqui é um levantamento, um estudo que foi feito, mais ou menos do que acontece aí em 1 minuto na internet. E aqui o interessante é para a gente analisar aí as coisas que acontecem na internet durante 1 minuto, tá? No Facebook, você tem uma live, mais de 400 mil lives, tá? No YouTube, você tem 694 mil horas de vídeo rodando no YouTube, tá? Netflix, mesma coisa aí, 452 mil, tá? No Zoom, nós estamos usando o Zoom aqui, nós estamos nessa estatística aqui, ó. Vocês têm roxo, 856 minutos de webinars acontecendo no Zoom, tá? Isso aqui são dados recentes, tá? São dados aí de 2021, tá? Discord, Google, TikTok, você tem 167 milhões de vídeos, de usuários assistindo os vídeos no TikTok, tá? Então, assim, é muita coisa, 6 milhões de pessoas comprando online ao mesmo tempo, a Amazon arrecadando aí 280 mil por minuto. Então, é muita coisa acontecendo em 1 minuto, 60 segundos, simples. E aí, um outro recorte da Statista, tá? O que acontece no minuto 2021 é bem mais ou menos aquilo. Então, que 28 mil inscritos assistindo Netflix, você tem aqui 695 mil stories sendo compartilhados no Instagram, mais de 9 mil conexões estabelecidas no LinkedIn, ou seja, tá difícil? Vai para o LinkedIn, gente. 69 milhões de mensagens enviadas no WhatsApp, 5 mil downloads no TikTok, tá? 500 horas de conteúdo, ali é uma média, então dá uma diferencinha para o outro lá, tá? O Tinder, eu não tenho Tinder não, mas quem tem Tinder aí, vocês devem estar na estatística aqui, ó, 2 milhões de matches acontecendo no Tinder, tá? E aí, muitas coisas acontecendo num tempo muito curtinho de 60 segundos dentro da rede social. E aí a gente vem falando do poder das redes sociais, tá? E algumas redes sociais crescendo cada vez mais. Então, se você começa a buscar informações dentro dessas redes sociais, a comunicação nessas redes são muito fortes, tá? Um exemplo, isso aí é o App Worldwide no primeiro trimestre do ano de 2022 de downloads, tá? Então, temos aqui um grande líder aí de downloads, tanto na App Store como nos gerais aí, o TikTok batendo aí o nível de download no mundo, tá? Seguindo de Instagram e Facebook, aqui YouTube e WhatsApp, e no Google Play, Instagram, Facebook e TikTok, tá? Aqui é no geral, até o momento, tá? Mesmo, é um outro recorte da Sensor Tower, e aqui é a quantidade de download em que foi feito no Apple Store, a quantidade de download quantitativo que foi feito no Apple Store e na Google Play, tá? Então, a gente vê a crescente muito forte de uma rede social aí chamada TikTok. O Instagram, uma crescente bem grande, ainda continua crescendo muito. O TikTok batendo lá na casa de 175 milhões de downloads aí, até agora, né? Então, é um crescimento muito, muito grande com relação ao que vem acontecendo das redes sociais. As redes sociais são
um ponto forte e são o diferencial do que está acontecendo, e principalmente o que está acontecendo nessa etapa de guerra agora, tá? Então, dizem por aí que a propaganda é a arma do negócio. Isso é uma realidade. A propaganda é a arma do negócio, mas a propaganda também é a maior arma da guerra, tá? Por que eu falo que a propaganda é a maior arma da guerra? Porque sem a propaganda, sem o que acontece no meio de comunicação nos períodos da guerra, muito provavelmente a guerra não aconteceria, tá? Não estou falando que nós somos os causadores da guerra, nada disso, muito longe. Mas é que a propaganda sustenta por muito tempo a existência e a tomada de decisão das guerras, tá? Aqui alguns exemplos de campanhas que foram feitas em períodos de guerra. Quem não conhece, quem nunca viu aí a carinha do famoso Tio Sam falando I want you, né? Convocando os americanos para lutarem na guerra. Ou uma propaganda direcionada aqui para as mulheres, principalmente na guerra, falando que se você tem algum jardim de frutas em casa, se você tem algum pomar em casa, você deve fazer conservas e guardar alimento. Para quê? Para ajudar na guerra, para ajudar nos possíveis soldados que possam chegar na sua casa para pedir ajuda, tá? E uma campanha aqui do batalhão aqui, chamando também o pessoal, convocando o pessoal aí para luta, tá? A gente tem aí dos britânicos também, tivemos uma versão do Tio Sam, chamando eles aí para a guerra, tá? E aí, abro um ponto para vocês aqui de como a comunicação pega a onda nessa questão da guerra e como que a verdade pode ser dita, tá? Ou não dita, quem sabe. Isso aqui é uma campanha que foi feita pela W Brasil, alguns de vocês já devem ter assistido, isso aqui é uma campanha publicitária que rodou de um jornal que tem aqui no Brasil, chama A Folha de São Paulo, tá? Era um jornal muito famoso aí, e essa campanha ganhou Leão de Ouro em Cannes. Então, é uma campanha que foi bem conceituada, feita pela W Brasil, tá? Então, vou passar aqui, vocês me falam se o áudio estiver ok, quem tiver com a câmera aberta fizer um tinino aí para mim, ou pode falar no áudio. Hola, debes cerrar la presentación y volverla a abrir. Al compartir, darle clic en Share Sound, compartir el sonido. De lo contrario, el video no se va a escuchar. Só um minuto, então. Deixa eu ver se é fácil aqui para a gente compartilhar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque ficou pequenininho aqui, meu. Vanilcha, ¿le puedes explicar que debes cerrar la presentación, volverla a abrir, pero al compartir, desculpa, você deve fechar a apresentação e na hora de abrir essa apresentação, clicar embaixo um quadrinho. Era uma campanha em que ele vai contando a história aqui do que essa pessoa fez, que ele pegou um país ruim, pegou um país com muito desemprego, pegou um país com muitos problemas, e no final das contas, ele revela que ele estava falando de Adolf Hitler, tá? Então, ele conta coisas que Hitler fez que parecem ser boas, mas no final eles estão falando de uma pessoa que foi causadora de uma guerra. E eles falam que a mentira pode ser contada através de verdades, tá? Então foi uma campanha aí da Folha de São Paulo. Depois vocês podem ver aí na casa de vocês. Depois eu compartilho aqui com vocês para vocês poderem assistir, tá? Então a gente falando de guerra, para a gente Professor, Oi. tem uma
uma consideração. Gostaria, do ponto de vista do senhor, até que ponto que as redes sociais são realmente pertinentes dentro de uma guerra? Porque se formos levar em consideração que muitas das informações que vêm das redes sociais são altamente modificáveis exato, e as falsificativas que existem dentro das redes sociais também são muito grandes, até que ponto que elas realmente são pertinentes? Porque imagina que o senhor colocou que a questão da informação é muito importante dentro de uma guerra, mas até que ponto que essa informação realmente teria essa veracidade? Porque se formos, tem uma pesquisa que mostra que assim que acabou a guerra, a maioria dos europeus consideravam que a União Soviética teve a participação mais importante para o fim da Segunda Guerra. Contudo, após os Estados Unidos e a indústria cinematográfica desenvolver vários filmes em relação a isso, hoje em dia pensa-se que os Estados Unidos foi o principal colaborador dentro da Segunda Guerra. Então, a questão realmente seria essa: até que ponto seria a pertinência das redes sociais dentro da guerra? Flávio, né? Isso. Gostei muito da tua pergunta, Flávio. O que acontece a informação, seja na rede social, seja num rádio, seja num jornal, qual que é a garantia que você tem? Nenhuma. A garantia todo acontecimento ele tem no mínimo 3 versões: a do lado A envolvido, do lado B e a verdade que aconteceu. Então você não tem como garantir realmente que as versões de qualquer história contada sejam 100% verídicas, porque todas elas vão ter um viés de quem está contando, tá? O que acontece a informação com a velocidade que a informação chega hoje nas redes sociais, é o ponto mais relevante, tá? E aí existe o problema que você colocou, que são as famosas fake news, em que são de uma forma muito fácil de serem manipuladas. Eu coloco nos slides aqui para frente de algumas coisas que às vezes vai te dar o contraponto disso aí. Quando eu chegar lá, eu te chamo e a gente fala sobre isso aí também, tá? Tá bem, obrigado. Fechado? E aí, continuando aqui, acho que um dos grandes pontos aí, que apesar de Hitler ter sido um dos grandes causadores aí da questão da Segunda Guerra Mundial, Hitler ele foi um dos grandes comunicadores, apesar de tudo, tá? Por que eu falo isso, que ele foi um dos grandes comunicadores? Porque ele conseguiu, de uma forma, convencer a população que aquilo que ele estava falando era verdade, tá? Do tipo, aqui tem alguns dados. Só no estado de Hessen havia mais de 600 campos com uma média de 15 quilômetros cada. Os campos de concentração. Em Berlim, a capital do Reich, tinha mais de 645 campos para trabalhos escravos, tá? Espera aí que eu perdi meu negocinho de passar aqui, ó. Aqui. Hitler, o Tratado de Versalhes, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, existiu o Tratado de Versalhes. E aí, foi um acordo que encerrou essa Primeira Guerra, que a Alemanha assumiu os custos e perdeu território do país dela. Tá? Ela assumiu alguns custos da Primeira Guerra Mundial e perdeu território. Foi 13% de território perdido, 45% das reservas de ferro, 26% das reservas de carvão e várias colônias que eles tinham ali, tá? Então, ele começou, Hitler e os alemães não aceitavam muito bem esse Tratado de Versalhes, tá? E aí, com isso, Hitler começou a gerar um sentimento nacional, começou a gerar um sentimento nacionalista muito forte, instigando as pessoas que já vinham com esse sentimento, que veio lá do chanceler de anteriores, né? E aí ele seguiu essa mesma linha dos Reichs, primeiro, segundo, e o Hitler, o Führer, tinha a ideia de desenvolver o terceiro Reich e legitimizar isso com
com as ideias dos Reichs antigos que já existiam, né? E aí, o ponto é, Hitler foi um grande comunicador de massa, então ele usava os meios de comunicação para conseguir fazer isso, e os meios de comunicação de massa. Aí pensem comigo, quais os meios de comunicação de massa que Hitler tinha durante a Segunda Guerra Mundial, principais? Ele tinha a TV, que começou e logo caiu, ele tinha rádio e ele tinha os jornais, tá? Então, o que acontecia? Pensa, entre rádio e jornais eram os dois maiores meios de comunicação de massa aí. Jornal é uma coisa que atingia muita gente, mas para você ler um jornal, você precisa de um conhecimento prévio, que é o conhecimento da leitura, você precisa saber ler. Então, assim, apesar do meio de massa, o jornal ainda limitava um pouco. O rádio, todo mundo falava, todo mundo ouvia. E o rádio tocando aqui, uma pessoa a 10, 20 metros conseguiria ouvir aquela mensagem. Então, Hitler, ele jogou muito com a ideia de fazer rádio e fazer comícios para muitas pessoas, tá? E aí ele tinha uma versão da democracia que falava que a Alemanha estava sendo oprimida e que a Alemanha sofria muito com pressões internacionais, com grandes potências internacionais. Então, Hitler, através desse meio de comunicação de massa, ele conseguia gerar o discurso dele por uma coisa muito íntima das pessoas, que é a sobrevivência, tá? Por que a sobrevivência? Se nós formos analisar toda a nossa história evolutiva, do começo ao fim, a gente vive em grupo, em sociedade, a gente tenta entrar em grupo, se aceitar, se socializar. Quanto mais junto, mais seguro a gente sente. Imagina o bando no meio da floresta. Quando o bicho desgarra do bando, ele fica sujeito à morte, ele fica sujeito a ser atacado por um predador. Então, no bando, a gente é mais forte. Então, o que Hitler colocava? Ele colocava um medo da existência da população que ali se encontrava. Então, ele gerava esse medo. O medo é uma questão muito primitiva. Então, o susto é uma coisa muito primitiva. O medo é uma coisa muito primitiva que está lá na nossa amígdala do cérebro. Então, quando você toma um susto, você tem um espanto de cara, de hora, é incontrolável. Por quê? É sobrevivência. O susto serve para 3 coisas: correr, lutar ou fingir de morto. Tá? Então, o susto é uma reação instintiva, rápida. O medo também faz parte dessa reação. Então, Hitler causava esse sentimento nas pessoas, e as pessoas começavam a achar que aquilo estava se tornando realidade, que aquilo era. E junto com o Hitler, você tinha lá um grande comunicador dele, que era o Joseph Goebbels, não sei como é que pronuncia o nome dele corretamente, mas ele era um grande comunicador. E ele é o criador da frase: uma mentira contada 100 vezes torna-se verdade. Então, esse era o princípio. Então, essa era a ideia. Então, Hitler, com desemprego, ali o dado, Hitler com desemprego de quase 30%, ele chegou ao poder em 33 e adotou isso como incentivo das indústrias. E aí, ele incentivava as indústrias na ideia de melhorar as classes baixas, falando que ia melhorar tudo, e por isso ele criou, por exemplo, a Volkswagen, que Volkswagen, para quem não sabe, o significado é carro do povo, tá? Aqui eu trago aqui o Joseph Goebbels, não sei como é que fala o nome dele, gente, desculpa. Ele ficou conhecido pela frase: uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade. Grande parte desse ponto do Hitler virar ter um caráter messiânico, gerar multidões, dele se mostrar uma pessoa carismática diante da comunicação, diante as pessoas, e as pessoas vibrarem. Você tem fotos de discurso de Hitler que tinham praças cheias, e as pessoas compravam a ideia que os judeus, por exemplo, eram uma raça inferior, tinham que sofrer da invasão da Polônia e outras coisas do tipo. Ele conseguia fazer essa comunicação, e muito dessa comunicação, da construção da comunicação desse discurso, veio através do Joseph, tá? A ideia nazista se construiu aí. Esse tipo de discurso, ele não só parte do nazismo,
mas ideias totalitárias, como fascismo, usa disso também, e outras mais, tá? Então, assim, a comunicação de Hitler na guerra, na Segunda Guerra Mundial, foi muito forte. E se a gente pensar em algumas coisas que acontecem hoje em dia, de algumas coisas que a gente consegue ver em noticiários, a gente consegue delinear mais ou menos como a comunicação vai se desenhando. A comunicação dentro de uma guerra, ela vai se desenhando para convencer a população do que está acontecendo. E aí vem a guerra versus, no caso aí, estou trazendo o meta, que são as redes sociais muito usadas aí, tá? E aí a gente começa a entrar naquilo que o Flávio falou. O que é, da onde que a gente vem da garantia das mídias? A gente não tem muita garantia que o que você está buscando ali naquela rede é muito real, ou que não está tendo um viés pendendo para um lado ou para o outro. A garantia que você tem é que você está recebendo informação e você precisa ponderar essa informação e tentar entender. Hoje em dia, por exemplo, nós temos aí perfis no Instagram que acompanham diariamente a guerra. Esse é um perfil dessa moça aí, em que ela posta, ela é uma fotógrafa, são mídias independentes, são pessoas que fazem a mídia independente para poder buscar. Até porque quando você está em guerra, a gente tem alguns relatos aí, já foram lidos, até coloco um print aqui, às vezes a população não sabe do fato que está acontecendo de verdade. Por quê? Porque a informação dentro ali do país, aquela informação, ela fica muito restrita e muito controlada, principalmente quando acontece coisas do tipo, Google sai do país, YouTube encerra atividade. Esse tipo de ação coíbe entrada de valores e monetários para as pessoas, para o país. Porém, ela começa a gerar uma falta de informação e falta de meios da informação, de outras informações chegarem. Entendeu, o Flávio, mais ou menos? Qual que é o problema da informação em si e não do meio? A velocidade da informação é a questão da rede social. Hoje, aqui são mais 3 perfis que existem aí, que estão compartilhando diariamente questões sobre as guerras, sobre a guerra na Ucrânia, do que está acontecendo. E são mídias independentes e chamados imprensa livre, tá? Que buscam passar a verdade do que está acontecendo. Outro ponto é a presença aí do Leninsky, né? Do Leninsky falei Lesinski, tudo errado. Do Leninsky nas redes sociais. Então, o Zelensky, nossa, falei errado 3 vezes o nome do cara. O Zelensky, eu falei Lesinski, Zezinski, desculpa, gente, desculpa. O Zelensky, ele tá nas redes sociais e ele vem às redes sociais colocar a cara dele para falar, olha, é isso que está acontecendo no meu país, é isso que está acontecendo aqui, de uma forma em que ele está sendo o país atacado. Então, ele está se posicionando nas redes sociais, falando, estou tentando me defender, estamos tentando. E isso gera uma comoção nacional e mundial, ao ponto de a população está tentando sobreviver, estamos tentando sobreviver. E aí voltamos novamente naquela do medo. Voltamos no medo da comunicação, mas que no caso dele é um medo de sobrevivência de fato, porque você tem um país externo te atacando, tá? E aí, não só disso, vive as redes sociais, tá? Não só disso. Não só isso acontece nas redes sociais, mas um problema das redes sociais é que a gente está muito acostumado com isso. A gente vive isso diariamente. O tempo inteiro a gente está na rede social, a gente está ali. Eu, por exemplo, estou aqui falando com vocês, trocando ideia, falando, de vez em quando eu aperto o celular, dou uma olhadinha, vejo que tem uma notificação ali, opa, não sei o quê. E aí, o tempo inteiro a gente é ligado, rápido, muito, muito, muito rápido. E aí acontece o quê? Acontece um caso como esse aqui, ó. Um soldado ucraniano, dá para ver aqui a bandeirinha dele da Ucrânia aqui. O soldado ucraniano postou essa foto. E aí, algumas pessoas, um colaboracionista russo identificou a foto, identificou o local, alguns minutos depois, jogaram um míssil lá dentro. Mataram 14 soldados nesse ataque. Então, por uma foto na rede social, aconteceu
um ataque russo direcionado para acertar esses caras onde é que eles estavam. Por quê? Porque o soldado colocou, postou ou mandou para alguém e alguém mandou para outra pessoa. Então, as redes sociais são realmente um ponto em que acontece uma discussão muito grande aí com relação à guerra, tá? Teve até um caso, não sei, do presidente russo, do presidente ucraniano, que falou para os soldados pararem de usar as redes sociais, porque isso estava acontecendo, que eles estavam entregando informações sem querer para o inimigo, no caso a Rússia, né? E outro ponto aí, que inclusive que vai de encontro ao que você falou, Flávio, isso aqui é o jornal O Globo Mundo, tá? Por exemplo, isso aqui foi uma entrevista que eu assisti, eu vi essa entrevista aqui ao vivo no jornal, que o cara ligou, o rapaz ligou para o pai dele, ele mora na Ucrânia, ele falou que ele estava passando fome, que ele estava com medo, que a família dele estava lá e tudo mais. E o pai é russo, o pai morava na Rússia, em Moscou. E aí o pai dele falou, nada disso está acontecendo, você está mentindo para mim, não está assim, não existe guerra. Então, o próprio filho falando para o pai não acreditou no que estava acontecendo. Isso aqui é matéria, você tem inúmeras matérias falando sobre isso. Então, para você ver como a comunicação, quando você limita a comunicação, o poder que ela tem para mover uma população para o bem ou para o mal, para você mover aquele povo que vai até contra as ideias que o filho que estava num país sendo atacado está falando, estou vendo, pai, estou vendo. Meu pai não acreditou. Ele fala aqui, ó, seu pai Andrei não acreditou no que ele dizia. Então, a comunicação, ela é um ponto muito forte, tá? Então, a comunicação, em tempos de guerra, a comunicação na guerra, ela é decisiva. Seja para a parte estratégica, seja para a parte de conseguir mais aliados, seja para a parte de dividir os aliados ou de aproximar os inimigos, tá? E aí, nos negócios também do país, isso gera um problema, tá? Nos negócios futuros do país. Por quê? Possivelmente, quando essa guerra acabar, que ela acabe amanhã, se possível, mas se demorar 2, 3, 6 meses, 1 ano, quando ela acabar, provavelmente a Rússia vai enfrentar problemas para a retomada dela para o mundo, tá? Por quê? Porque o mundo não vai esquecer isso tão cedo. A internet está aí, a internet não esquece, os prints estão aí, os stories do Instagram, lembrando as memórias, relembre, estão aí. Então, isso não vai ser lembrado mais do que, por exemplo, uma Segunda Guerra Mundial, que foi há pouco tempo. E por que eu falo isso? Porque já aconteceu casos assim. O caso, por exemplo, do famoso Fusquinha, tá? O Fusquinha, ele é um carro alemão, tá? Da Volkswagen. Então, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o Fusca teve um problema de venda nos Estados Unidos. E aí, eles não conseguiam vender os carros porque o carro era muito feinho, o carro era pititinho e o carro era chamado o carro do Hitler, tá? E o que aconteceu? Eles fizeram uma comunicação em que é considerada uma das comunicações que mudou a história da comunicação. Depois vocês pesquisem aí, a gente está quase batendo tempo aqui, então vou dar uma aceleradinha. Eles fizeram uma comunicação que era pense pequeno, e eles colocavam, pensa no nosso carro, que não é mais uma novidade, ninguém vai entrar, os universitários não vão entrar dentro dele se espremer, o cara do posto de gasolina não vai perguntar para onde vai todo aquele combustível, porque o tanque é pequeno. Algumas pessoas dirigem o nosso pequeno compacto, não se preocupam com o alto consumo, que são 32 milhas por galão, ou usando 5 litros de óleo, ou precisando de... Aí eles começam, primeiro eles falam dos problemas, depois eles começam a falar dos benefícios. Pensem em países que congelam, que tem muita neve. Ou pensem em nunca usar 5 litros de óleo, ou nunca precisar de anticongelante, ou das 400 mil milhas que ele faz com um só pneu, ou nas economias que você vai fazer quando você fizer um pequeno reparo, ou quando você puder trocar teu carro, teu Volkswagen antigo, por um novo com um preço bom, tá? Então, isso aqui foi uma das campanhas aí que eles fizeram pós-guerra para voltar com o Fusquinha. Eu não sei como que é visto o Fusquinha, o Beetle, na Costa Rica, mas no Brasil ele é um queridinho famoso aqui para nós, tá?
E aí você tem outras campanhas que foram feitas também. Como não está passando o áudio aqui, eu não vou colocar, mas isso aqui é uma campanha em que o motorista, ele está andando na neve, tempo de neve muito forte, todo pegado, assim, não dá para enxergar nada, e aí ele fala: você já pensou como o limpador de neve dirige até o limpador de neve? Esse cara dirige um Volkswagen. Então, aí mostra o cara chegando até o limpador de neve, na estrada toda cheia de neve, no fusquinha, aí ele desce, entra no limpador e sai para limpar a neve, para as outras pessoas poderem passar. Então, essas comunicações foram muito usadas e foram muito difundidas por uma empresa alemã, a Volkswagen, conseguir se reposicionar pós-guerra, porque era um problema muito grande que existia. O mundo tinha aí uma repúdia, por exemplo, com os carros alemães, tá? Esse é o, não sei se vocês conseguem, não dá para ver o comercial aí não, né? Não sai o áudio. Mas depois a gente compartilha para vocês e para vocês assistirem, é legal, tá? E aí, para a gente finalizar aqui, vem com uma frase fechar aí. Uma frase final para fechar. A paz genuína surge através da compreensão mútua e do respeito pelo bem-estar de cada um. Dalai Lama, 2022, falou aí na Rússia versus Ucrânia, tá? Deixo aí para vocês os links em que eu puxei os materiais, coisas que eu busquei para informação depois, tá? Para vocês terem e lerem algumas matérias na íntegra, se quiser. Inclusive as campanhas, tem aqui um meio mensagem que ele fala muito bem das campanhas do Fusca e fico por aqui. Espero que tenha gostado, espero que tenha respondido aí a pergunta do Flávio, que foi o único que falou, ninguém mais fez pergunta, né? Pô, vocês não fizeram pergunta nenhuma para mim. Mas é isso. Fico por aqui, obrigado, espero que tenham gostado. Conseguiu responder sim, professor. Eu entendi o objetivo da aula e que a rede social, no caso, ela é importante para o nível de velocidade da informação e cabe aos países e os integrantes, no caso Rússia e Ucrânia, OTAN, etc., a filtrar essa informação e decidir o que vão fazer a partir dessa. Exatamente. O que é diferente de regular a informação? É diferente. Você conseguir informação e analisar e ver, é diferente de você fazer uma regulação da informação. Mas é isso aí. Fechou? Luiz, passa a palavra para ti, se não tiver perguntas aí. Lucas, muito obrigado pela sua aula. Então, gente, antes da gente abrir o espaço para as perguntas e outras falas, eu queria pedir para o máximo de pessoas abrirem as câmeras aí, para a gente fazer uma fotinha de primeiro dia, por favor. Será que podemos? Muito bem. Estou vendo o pessoal que eu conheço aí, Andréia, pessoal do Centro de Idiomas. Estou vendo Vamos bastante lá, então. gente que eu conheço aí também. Ó. Então, muito legal, né? Pessoal, então faça um X aí que eu vou tirar o print. Vamos mais um, né, para garantir. Vai que travou o sorriso. Espera aí, tô chegando. Aí. Obrigado, pessoal. O olho tá até ardendo ficar aberto aí, Paulo Luiz. Agora eu vou abrir o espaço para as pessoas que querem fazer perguntas para o professor Lucas, algum comentário, alguma sugestão. O espaço está aberto aí. Quem quiser se pronunciar, por favor. Por favor, comentário, sugestão, crítica, pergunta, qualquer coisa, estamos aceitando. Eu tenho um comentário e duas perguntas. Sim. Bueno, como comentario realmente impresionante, pues todo el análisis, ¿verdad? Sobre estos eventos justamente, ¿verdad? Porque realmente, como lo hablábamos al principio, la comunicación pues es algo esencial, ¿verdad? En nuestras vidas y no solamente eso ocurre ahorita a nivel persona a persona,
pessoa a pessoa, mas também as redes sociais, como bem vimos aqui. Fazendo análise, foi impressionante ver quanta informação estão manejando, como estão se comunicando as pessoas. E como perguntas eu tenho a seguinte. Primeiro, que características ou estratégias recomendarias você, Lucas, para um bom comunicador? Entendendo que não somente os que se dedicam ao jornalismo, à comunicação, todos em geral, porque cada usuário das redes sociais são comunicadores. Que estratégia ou recomendações você daria? A primeira pergunta. E a segunda é, como usuário das redes sociais, sabemos que existe informação manipulada, ou como você bem disse, falsas. Como podemos, eu sei que a pergunta é muito difícil, mas como podemos reagir diante disso, dessas notícias, como podemos manejar esse conteúdo com o fim de que sempre tentar que essa comunicação seja para contribuir a coisas positivas, não negativas. Entendi e contei com a ajuda aqui. Vamos lá. A primeira pergunta é, como que recomendaria a comunicação para uma pessoa que não trabalha com comunicação no geral, né? Todos somos geradores de conteúdo. Todos nós somos pessoas que estamos na rede social de alguma forma comunicando. E todos nós, de alguma forma, somos influenciadores, tá? Não só aquelas pessoas que têm milhares de seguidores, milhões de seguidores são influenciadores. Pessoas como eu, você, todos nós somos influenciadores. Então, nós devemos, sim, de alguma forma, nos posicionar, colocar nossas ideias. Por quê? Porque isso, de certa forma, vai ajudar pessoas que estão ao nosso redor a compreender alguns elementos, a compreender coisas do nosso dia a dia, a compreender atitudes, a compreender coisas do nosso negócio. Por exemplo, eu não sou engenheiro, mas busco fazer algo de engenharia. Então, se eu sigo alguém em que mexe com engenharia e faz a comunicação, essa pessoa vai gerar algo de valor para mim. Então, a ideia da rede social é as pessoas gerarem valor para outras pessoas. Então, no meio de comunicação, no geral, como rede social, se eu entendi a pergunta, é isso, tá? E como podemos filtrar a informação com relação ao que chega para a gente no dia a dia, se é verídico, se é fato, se é mentira ou se é verdade, vale muito do bom senso e do pesquisar. A gente tem toda a informação do mundo, nós temos toda a informação do mundo aqui, ó, na palma da mão. Simples. O Google, ninguém sabe mais nada depois da invenção do Google. Então, assim, ou deixou de saber alguma coisa. O Google, ele é uma grande fonte de pesquisa, por exemplo, de todos os assuntos. Então, pesquise. Não receba a informação e logo fala, nossa, olha o que aconteceu, vou mandar para todo mundo. Receba a informação, entenda. Ficou emocionado com aquela informação? Espera um pouco, assimila um pouquinho, pesquisa, busca saber a veracidade da situação, pesquisa outras fontes, pesquisa em outros canais que até mesmo você não goste, para você saber, porque toda história tem 3 partes. O do lado A, o do lado B e a verdade. Isso é fato. Então, assim, a verdade absoluta não está com ninguém. Então, a verdade absoluta é uma coisa que a gente não sabe. Então, busque informações, busque o conhecimento para você poder responder e tomar a sua decisão, a sua escolha, seja por lado A, lado B, tomar decisão de favor ou contra qualquer coisa.
Então, esse é meu posicionamento e minha sugestão aí para quem fica. Obrigado, professor Lucas. Mais alguém tem alguma pergunta? Algum apontamento? Sugestão, críticas? Sim. Falei muito rápido, falei muito devagar, falei muito alto, gritei. Faltou xingar Hitler, eu xingo também. Karina, a gente não está te ouvindo. Não. Me ouvindo? Agora sim. sim. Eu só ia agradecer mesmo pela fala, eu achei que foi muito boa, professor Lucas, e o pessoal que está assistindo, eu acho que vai ser interessante depois ouvir os demais professores, né, nos próximos encontros, porque vão se complementar essas falas, né? O professor vai trazer um pouco sobre fake news, eu vou trazer um pouco sobre a comunicação, quando não era a comunicação da forma como nós conhecemos, né? Quando a gente tem vozes que são silenciadas. Então, acho que vai ser muito rico, no final desse encontro, ouvir todas essas perspectivas e essas vozes, né? E já deixar o convite aí para o pessoal semana que vem. Muito bom. Obrigado, Karina. É isso mesmo, pessoal. Os nossos encontros agora eles duram durante o restinho do mês de maio e a primeira semana de junho. Então, toda sexta, às 7 horas, estaremos aqui. Semana que vem nós teremos o professor Sérgio, da UCriativa. Então, não faltem. Só queria ter certeza, tem alguém que quer fazer mais algum comentário, algum apontamento? Acho que não, né? Lucas. Lá. Oi. Eu achei muito boa essa apresentação. Tinha coisas que nem mesmo a gente estudar, a gente procura saber sobre as postagens por minuto, essas coisas. Achei muito importante. Uhum. E parabéns, foi top. Obrigado, viu? Show de bola, valeu. Muito bom. Mais alguém, gente? Não, muito obrigado com você, Lucas, por na apresentação. Obrigado, Christian. Muito obrigado. Valeu. Pessoal também agradecendo aí no chat. Mais alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Acho que não, né? Professor Lucas, quer deixar mais algum recado, suas redes sociais? Mais uma vez. Pessoal, gostaria de agradecer pela paciência e pela audiência. Gostaria de agradecer pela presença aqui. Eu sei que numa sexta-feira, 8 horas da noite, não é fácil. Todo mundo com um pezinho no final de semana aí, mas muito grato, gratidão a todos. Quem quiser, minhas redes sociais, Lucas Prado, _87, lá coloquei, Lucas Prado, me acha lá tranquilo nas redes sociais, tá? E vai ser um prazer, quem quiser trocar uma ideia, conversar, falar sobre comunicação, falar sobre jiu-jitsu, amo jiu-jitsu também, algumas coisas assim, coisa muito fora da cor, fotografia, design, tamo junto. Só adicionar, me chama lá no direct, eu respondo todo mundo. Valeu? Obrigado mais uma vez, forte abraço. Semana que vem, todo mundo aí, viu? A palestra dos outros professores aí vão ser super legal, que eu já vi. Então... Muchas gracias a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Verônica. Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Muitas gracias. Muitas graças. Boa noite, tchau. valeu. Boa noite. Verónica, ¿me escuchas? Aquí estoy. Me dices cuando cierro. Yo ahora renderizo los videos y se los mando después. ¿Es mañana o esta noche? Y el chat también, ¿está bien? Perfecto, podemos proceder a cerrar. Bueno. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Obrigado, gente. Obrigado, Vanilce, pela interpretação. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto servirles. Perfecto. Muito prazer. Bueno, Tchau, hasta luego. Chao. Obrigado, valeu.